Exercício número 8 do tema dilatação volumétrica dos sólidos. Nosso exercício número 8. Um paralelepípedo mantido a 10 graus Celsius possui dimensões 10, 20 e 30 centímetros, sendo constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine o acréscimo do volume quando a sua temperatura aumenta para 110 graus Celsius. Então vamos lá. Retirando as informações aí do nosso enunciado, é um paralelepípedo. Vou desenhar uma aqui. Para a gente ter uma ideia do que a gente está fazendo. As dimensões. Eu vou chamar aí as dimensões de A, B e C. Então, A, B e C. Vamos lá. A temperatura inicial deste nosso paralelepípedo de 10 graus Celsius. Ele possui dimensões 10, 20 e 30. Então, o nosso A, 10 centímetros, o nosso B, 20 centímetros e o nosso C, 30 centímetros. Ele é constituído de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear. Linear é o nosso alfa. Mais uma vez, dificilmente o exercício vai fornecer o valor do coeficiente de dilatação volumétrico. Pode acontecer, mas é difícil. 8 vezes 10 a menos 6, 8 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, o valor do coeficiente de dilatação linear. Eu quero saber o acréscimo, a variação no volume, quando a temperatura for aumentada para 110 graus Celsius. Temperatura final, 110 graus Celsius. Tá aí. Bom, a formulazinha para dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Tá aí a nossa formulazinha. Eu quero saber o nosso ΔV, a variação no volume. Então vamos lá. Primeiro a gente vai arrumar aí as informações. O exercício não forneceu aquele volume inicial, mas no caso do paralelepípedo, o volume inicial, ou simplesmente o volume, é A vezes B vezes C. Então, o volume aqui vai ser igual. O volume inicial vai ser igual ao nosso A vale 10, o nosso B vale 20 e o nosso C vale 30. O volume inicial vai ser igual 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes 3 dá 6. 6, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. 6.000 centímetros cúbicos. Esse é o volume inicial aí do nosso cubo, do nosso paralelepípedo, desculpa. Transformando isso aqui para a notação científica, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda positiva, 6 vezes 10 elevado a terceira centímetros cúbicos. Está aí o volume inicial do nosso paralelepípedo, né? O que mais que a gente pode arrumar ali? A variação de temperatura. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura, temperatura final 110, a inicial era de 10 graus Celsius, então a variação de temperatura vai ser de 100 graus Celsius. Isso aí em notação científica, 10 ao quadrado.
graus Celsius. Está convertido. Que mais que dá para a gente fazer? A gente pode também arrumar o coeficiente de dilatação volumétrico, já que ele deu o valor do alfa. Então, olha só. O coeficiente de dilatação volumétrica, o gama ali, ó, ele é igual a 3 vezes o alfa. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico vai ser igual a 3 vezes o alfa, 3 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Então, isso vai ser igual a 3 vezes 8, 24. Ó, 3 vezes 8, 28, 24, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Está aí o valor do gama, do nosso coeficiente de dilatação volumétrico. Agora a gente consegue resolver o exercício. Dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual volume inicial 6.000 centímetros cúbicos, 6 vezes 10 elevado à terceira, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, 24 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, 10 ao quadrado, 100 graus Celsius, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual 6 vezes 24, 144. 144 vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Na multiplicação conserva-se a base e somos expoentes. 10 à terceira, 10 ao quadrado, 10 à quinta. Então, a dilatação volumétrica vai ser igual a 144 vezes 10. Poderia já ter feito direto, ó, 10 a menos 6. 10 à terceira, 10 ao quadrado, 10 à quinta, 10 a menos 6, 10 a menos 1. Ou assim, ó, 10 a menos 6, 10 à quinta, 10 a menos 1. Vou deslocar essa vírgula para a esquerda. Se eu desloco para a esquerda uma casa, para a esquerda eu somo 1 ao expoente. Então, a dilatação volumétrica, ou seja, o aumento do volume, quando este paralelepípedo sofrer uma variação em sua temperatura de 100 graus Celsius, será de 14,4 centímetros cúbicos. Está aí o aumento no volume do paralelepípedo do exercício número 8. Está resolvido.